Sabe aquela fantasia que a gente tem? Tipo, de que para encontrar equilíbrio na vida a solução é só apertar um botão de pause? Ah, sim. Desacelerar até quase parar, né? Sumir por um tempo. Exato. E a ideia é muito tentadora, principalmente quando a gente está no limite. Mas hoje a gente vai mergulhar no material que chega para dar um chacoalhão nessa crença. É um texto do Gevandro Barros, né? Isso. E ele vai na contramão total disso. A nossa missão aqui é investigar essa ideia que ele traz, que é bem provocadora, e se o verdadeiro equilíbrio não for ficar parado, e se for se mover de um jeito diferente, com mais fluidez, mais consciência. E ele já começa assim com os dois pés na porta, né? Totalmente. A primeira frase basicamente diz que essa busca por parar tudo não é bem sabedoria. E a expressão dele é ótima. Exaustão disfarçada de filosofia. Nossa, essa frase ela bate forte. Bate. Porque te obriga a se perguntar, né? Será que eu estou buscando equilíbrio de verdade ou eu só quero um atestado para fugir dessa loucura que virou a minha rotina? É isso. É quase como se a gente romantizasse o esgotamento. E para quebrar essa ideia, ele usa uma analogia que eu achei perfeita. A natureza. Uhum. Nada na natureza é estático, sabe? Um rio que para, ele morre. O coração precisa pulsar, contrair e relaxar para a gente estar vivo. O equilíbrio da vida é dinâmico. É ritmo. Então, essa nossa obsessão por imobilidade seria, no fundo, uma luta contra o fluxo natural das coisas. E o que me chama a atenção é o diagnóstico que vem logo depois. O problema não é o movimento em si, mas a qualidade desse movimento. Certo. Ele aponta dois extremos que são, igualmente ruins. O excesso sem consciência, que é aquela correria meio sem propósito, A gente conhece bem. e a retração sem verdade, que é a paralisia que vem do medo. E aí vem a frase que, para mim, é a chave de tudo. Qual? O equilíbrio não está na quantidade de movimento, está na qualidade da atenção. Ok, vamos desempacotar isso. Porque essa frase muda o jogo todo. Qualidade da atenção. Uhum. Isso quer dizer que não é sobre fazer menos coisas, mas sobre estar mais presente no que se faz, é isso? Exatamente. É a diferença entre, sei lá, passar 8 horas no trabalho com a cabeça em 1000 lugares e sentir que não fez nada. Sim, e focar por 3 horas e ser super produtiva. E ele fala de ritmo como algo invisível, que não tá na agenda. Isso. É sobre a respiração entre uma reunião e outra, sabe? É sobre a capacidade de ouvir o corpo pedindo uma pausa de 5 minutos. Tem uma citação no texto que é genial. Qual delas? Quando o ritmo está errado, tudo cansa. Quando o ritmo está certo, até o esforço vira energia. Nossa, é muito bom. E o fascinante é como isso não é uma ideia nova, né? Ele conecta esse pensamento com tradições filosóficas milenares de um jeito muito prático. O estoicismo, o budismo. Sim. Quando ele fala de estoicismo, por exemplo, não é sobre ser uma pessoa fria, sem emoções. A tal da moderação dos estoicos era uma ferramenta de inteligência de vida. Como assim? Pensa assim, é a diferença entre saborear uma refeição, que te dá energia, e comer até passar mal, que te derruba. Eles aplicavam essa lógica para tudo. Trabalho, prazer, relações. O excesso sempre gera um desequilíbrio que cobra o preço depois. E com o budismo é a mesma coisa, né? O caminho do meio não é ficar em cima do muro, ser uma pessoa morna. Não, pelo contrário. É ter uma lucidez tão grande que você não se deixa arrastar nem pela euforia do apego, nem pelo desespero da aversão. Você consegue navegar pelas ondas da vida sem ser engolida por elas. No fundo, tanto os estoicos quanto os budistas estavam dizendo a mesma coisa. A raiz do sofrimento e do desequilíbrio é a falta de medida. É o excesso. Exatamente. E nesse contexto de excesso, o texto aponta para o inimigo silencioso que todo mundo conhece bem. A culpa. Nossa, a culpa. A gente se sente exausto, aí se sente culpado por não conseguir descansar como deveria. E essa culpa nos deixa ainda mais exaustos. É como tentar apagar um incêndio jogando gasolina. Perfeito. Nossa, é o ciclo vicioso perfeito. E o que eu acho mais impactante é que ele propõe que a primeira quebra nesse ciclo não é uma ação, mas uma permissão. Uma permissão para quê? A permissão para não se sentir culpada
Em vez de se punir por estar cansada e fora de ritmo, a proposta é se escutar o que esse cansaço está querendo me dizer. É um convite para trocar o chicote pela curiosidade, sabe? E para guiar essa curiosidade, eles sugerem umas perguntas de autoobservação que são simples, mas que exigem uma honestidade brutal. Sim. Coisas como: o que eu estou fazendo demais? O que eu estou evitando olhar? Onde eu posso ajustar o meu ritmo agora? E o ponto não é dar uma resposta bonita, né, para postar na rede social. Não, é sobre uma observação crua, sem filtro, do nosso próprio padrão. Porque só dá para ajustar aquilo que a gente consegue ver. Ok, então a gente já entendeu que o ideal não é parar, mas sim encontrar um ritmo de qualidade, ouvindo sinais internos e sem se afogar em culpa. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Como? Como a gente faz isso na prática? Isso, no meio do caos do dia a dia. E é aí que o autor introduz essa ideia de fluir. Mas não como poesia, e sim como uma habilidade real, que pode ser aprendida. Sim, e ele começa fazendo uma distinção que é crucial entre dois tipos de movimento. Que seriam? De um lado, o movimento reativo e do outro, o movimento consciente. E essa diferença é tudo. Total. O movimento reativo é basicamente viver no piloto automático do pânico. Sabe quando você abre o e-mail de manhã e a primeira mensagem já dita o seu humor e suas prioridades para o dia inteiro? Clássico. Você passa o resto do dia correndo para apagar o incêndio que outra pessoa criou. E isso é ser reativa. A sua agenda é um reflexo das urgências dos outros. É a vida empurrada, né? E o texto argumenta que a maioria de nós vive assim, numa compulsão por fazer, movida pelo medo de ficar para trás, de perder espaço. Ou por aquela confusão perigosa entre o nosso valor como pessoa e a nossa performance profissional. Exato. Já o movimento consciente é o oposto. Ele nasce da escuta. Seria parar por 30 segundos antes de abrir a caixa de entrada e pensar: ok, qual é a minha prioridade hoje? O que é realmente importante para mim? A ação externa pode até ser a mesma, responder e-mails, por exemplo. Pode, mas a energia por trás, a intenção, é completamente diferente. Nossa, e quando ele chega na parte de como fazer isso, eu confesso que esperava uma fórmula complexa, sabe? Um método de 5 passos. Mas a proposta dele é o oposto. É bem mais simples. É quase absurdamente simples e por isso mesmo genial. Ele defende a ideia dos microajustes diários. Nada de promessas de ano novo que morrem em fevereiro. A ideia é que uma vida mais equilibrada se constrói por refinamento, não por ruptura. O que é uma ideia ótima na teoria, mas que pode ser traiçoeira na prática, não acha? Porque a gente pode se esconder atrás dos microajustes para evitar uma mudança maior que é realmente necessário. Boa pergunta. Como a gente diferencia um ajuste fino e inteligente de uma procrastinação sofisticada? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que a resposta está no pilar que ele apresenta logo em seguida. A confiança. Confiança. Um microajuste feito por confiança é diferente de um feito por medo. É a confiança de que o mundo não vai desabar se você tirar uma hora de almoço de verdade longe da tela. Confiança de que seu valor não diminui se você disser não para um projeto para proteger sua energia. Exatamente. A procrastinação vem do medo de encarar algo grande. O microajuste consciente vem da confiança de que pequenos gestos consistentes geram grandes transformações. Faz todo sentido. E essa confiança é o que permite a gente aplicar a sabedoria antiga no dia a dia. É o estoicismo na prática. Qual é a única coisa essencial que eu preciso fazer hoje? O resto é ruído. Certo. É o budismo na prática. Por que eu estou insistindo tanto nesse projeto? É por propósito ou por ego? Por apego? Essas perguntas nos ajudam a direcionar os microajustes para o que realmente importa, e não para o que nos distrai. Isso me lembra uma vez que eu estava tão sobrecarregada que, em vez de encarar a tarefa principal, eu passei uma tarde inteira organizando minha playlist de músicas. Quem nunca? Era uma paralisia disfarçada de organização. Eu estava evitando olhar para o que realmente importava. Era um ajuste movido pelo medo, não pela confiança. Exemplo perfeito. E é essa capacidade de perceber essas nuances que o texto associa à maturidade. Ah, interessante. A maturidade não seria atingir um estado zen permanente,
mas sim desenvolver a habilidade de dançar com a realidade. É entender que tem dias que pedem intensidade máxima. E tem dias que pedem recolhimento e silêncio. Exato. A pessoa madura não é rígida, ela modula. Ela não oscila entre os extremos da euforia e da exaustão, ela navega conscientemente entre eles. Então o equilíbrio deixa de ser um destino, né? Um lugar para chegar, e vira uma prática, uma dança. Isso. E para que isso não fique só na conversa, o Gevandro Barros termina o texto com um exercício bem prático e direto. É algo para transformar toda essa reflexão num pequeno passo concreto. Sim, é um convite para sair do campo das ideias. A proposta é simples. Reserve 10 minutos no seu dia, em silêncio, pegue papel e caneta e responda a 5 perguntas. E não é para escrever um tratado, né? Não, a ideia é só deixar a resposta vir de forma honesta. E as perguntas são como pequenas lanternas, cada uma ilumina um canto diferente. A primeira é: onde estou acelerando além do necessário? Essa já pega direto na nossa cultura da urgência. E a segunda é o outro lado da moeda. Onde estou parado por medo de avançar? Ela nos força a olhar para a nossa procrastinação, para as áreas da vida que a gente está evitando. A terceira é a pergunta do microajuste. O que posso ajustar hoje, mesmo que seja pequeno? Isso traz a mudança para o campo do possível, tira o peso da transformação radical. Depois vem uma que eu acho fundamental. Qual sinal do corpo tenho ignorado? É um chamado para voltar para casa, para o corpo. Aquela dor de cabeça, a tensão nos ombros. O que eles estão tentando dizer? E por fim, uma pergunta que aponta para o futuro de um jeito gentil. O que significaria fluir um pouco mais amanhã? Não é sobre ter um plano perfeito, mas sobre plantar uma semente de intenção. O que me parece mais poderoso nesse exercício todo é a orientação final dele. Não busque respostas perfeitas, busque respostas honestas. Porque é na honestidade que a gente encontra o ponto de partida, né? A consciência que nasce de uma resposta honesta, por mais desconfortável que seja, é o que naturalmente começa a organizar o nosso ritmo. Não precisa forçar. Não, a própria clareza já começa a operar a mudança. Então, fazendo uma síntese de tudo que a gente discutiu aqui a partir desse material, a grande virada de chave é essa. É abandonar a ideia de que equilíbrio é um estado fixo de imobilidade, quase uma aposentadoria da vida. Exato. E abraçar a ideia de que equilíbrio é uma prática contínua, uma dança viva e consciente entre o fazer e o ser, entre a ação e a pausa. Perfeito. E as frases finais do texto amarram isso de um jeito muito potente. Ele diz: fluir não é desistir da ambição, é amadurecer a ambição. Estar o mundo sem se perder nele. Fluir não é parar, é mover-se com consciência. É uma redefinição poderosa do que significa viver bem num mundo que o tempo todo nos empurra para os extremos. Uma redefinição que parece cada vez mais necessária. E tudo isso me deixa com uma reflexão final, sabe? Uma provocação que o texto inspira, mas não chega a explorar. Qual? Toda a nossa conversa foi sobre como a gente pode ajustar o nosso ritmo interno para responder melhor ao mundo externo. É um movimento de adaptação consciente, de dentro para fora. Certo. Mas, e se a gente pensar no caminho inverso? O que acontece quando o nosso ritmo, uma vez ajustado e consciente, começa a mudar o ritmo do ambiente ao nosso redor? E se o verdadeiro poder do fluxo não for apenas adaptação, mas também uma forma sutil, porém profunda, de influência?